Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Edson Silva e este é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. E nessa tarde de domingo de Páscoa, estamos aqui com o Ronald e com o Daniel. O restante da galera ainda não chegou a Erma, não chegou o Guilherme, não chegou o Hudson. Não sei se estão no almoço, né, de domingo de Páscoa com a família, mas eu estou em BH, né, e aí não tem muita coisa que fazer, está distante e tem que dar continuidade aqui à nossa leitura coletiva, debate e reflexão da crítica da razão prática do Immanuel Kant, né, que a gente vem destrinchando ponto a ponto, parágrafo a parágrafo, linha a linha, por assim dizer, né? E, assim, a gente começou já o nosso segundo capítulo, que é exatamente tratando da questão do objeto, né, da razão, né, ó, que é do conceito de um objeto da razão prática pura. E é basicamente quando o Kant diz, ó, o objeto é falar do bem e do mal, mas o que é esse bem e mal aí, né? Então, existe todo um debate que o Kant vai colocar, né, sobre o que viria a ser o bem e o mal, e aí ele vai até, né, fazer aquela velha colocação de que, ora, tem coisas que a gente pode dizer que são mais ruins, provocam, por assim dizer, sofrimento, dor, angústia nas pessoas, né? Mas, de alguma forma, a gente pode dizer como sendo boa. Ora, um remédio ele pode ser amargo, né, mas ele vai curar a doença. Então, como é que a gente pode dizer que esse remédio é algo ruim, né? Da mesma forma, algumas dores, né, que a gente acaba sentindo fisicamente, é sinal, né, de desenvolvimento. Eu me lembro que no encontro passado eu falei muito da questão de fazer crossfit, fazer exercício físico, e quando a gente faz exercício físico, né, é natural, principalmente se você faz lá a hipertrofia, né, na academia, ou no crossfit, em qualquer canto, é natural que o seu músculo se desenvolva, mas para isso ele vai ficar dolorido, né? Ou seja, você acabou machucando, lesionando ali seu músculo para que ele vá hipertrofiando. Então, se essa dor está te tornando mais forte, a gente pode dizer que ela é uma dor boa ou ruim, né? Como é que a gente vai poder colocar essa coisa? O Guilherme acabou de chegar aí, né? Como é que a gente pode rotular ou estabelecer o que é bom e ruim a partir dessa perspectiva, né? Então, temos aqui uma complicação de como a gente vai definir o que é bom e ruim. E a gente também não pode definir como sendo algo bom, agradável e etc. Né? Por exemplo, né, existem coisas que são agradáveis, mas são nocivas a nós. Né? Alguém por exemplo, gosta muito lá da bebida, né? E aí, o que acontece é que ela vai querer beber cada vez mais, né? E aí acaba obviamente, desenvolvendo algum tipo de quadro de alcoolismo, né? Vamos dizer assim, prejudicando o seu próprio corpo, os rins, o fígado e etc. Então, notem que nem sempre o bem-estar, nem sempre o hedonismo, como se coloca, né? É, é algo que pode, né, ser colocado como bom. Nem sempre todos os prazeres podem ser colocados como bom. A gente tem aqui uma questão que é clássica na filosofia da moral e que o Kant vai, obviamente, se colocar a tratar. Mas aí ele vai perguntar, né, basicamente, o que é bom? É bom porque é bom, né, porque é em si mesmo bom, né? Ou é bom porque a lei moral está dizendo que é bom? E a lei moral, ela é boa em si, ou ela é boa porque existe algo fora dela que é bom que está dizendo que a lei moral é boa? Né? Então, essas são as colocações do Kant diante, obviamente, de um contexto filosófico metafísico. Né? Esse contexto filosófico metafísico coloca que existe, né, uma lei que é válida para todos os sujeitos racionais que venham a existir. Né? Seres humanos, Deus, os anjos, se existir um ET racional, esse ET, né, seguiria essas leis da moralidade, tá bem, gente? Então, isso só é para dar uma pequena introdução em tudo que a gente tratou,
né? E que, basicamente, né, a gente está aqui dando continuidade, né, a esse debate. Guilherme, seja bem-vindo, né? Estamos aí junto. Ronald, Antoniel, vocês querem falar alguma coisa? Querem colocar alguma questão? Tá de boa, a gente pode começar, porque a gente parou basicamente nesse parágrafo aqui, né? É importante essa observação concernente apenas ao método das investigações morais mais elevadas, tá? A gente parou nesse parágrafo e, assim, teve muita discussão, muito debate, foi até interessante depois, na última reunião, que não estava relacionado, tá, gente? Estou quase formando outro grupo só para a gente debater essas coisas. Mas vamos nessa empreitada. Daqui a pouco a gente termina a crítica da razão prática e vai para outro book, vai para outro livro, né? Bem, então vou dar início aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, levante a mão, falem aí que eu dou uma parada, certo? Não sei se mais alguém vai querer entrar, é provável que apareça mais alguém, e aí a gente dá continuidade. Vamos lá. É importante essa observação concernente apenas ao método das investigações morais mais elevadas. Ela explica, de uma só vez, o fundamento que ocasionou todos os extravios dos filósofos dos filósofos em vista do princípio supremo da moral, pois eles procuravam um objeto da vontade para fazer dele a matéria e o fundamento de uma lei. Nesse caso, essa lei deveria ser o fundamento de determinação da vontade, não imediatamente, mas por meio daquele objeto trazido por um sentimento de prazer e desprazer. Ao passo que eles deveriam ter antes procurado uma lei que determinasse a priori e imediatamente a vontade e que, conforme a ela, determinasse primeiramente o objeto. Espera aí, deixa eu baixar um pouquinho. Como eles quiseram colocar, esse objeto do prazer, que deveria fornecer o conceito supremo do bem, na felicidade, na perfeição, no sentimento moral ou na vontade de Deus, seu princípio era sempre heteronomia. E eles tinham, inevitavelmente, de se deparar com condições empíricas para uma lei moral, porque eles só podiam denominar o seu objeto enquanto fundamento imediato de determinação da vontade, como bom ou mal, de acordo com sua relação imediata com o sentimento, que é sempre empírico. Apenas uma lei formal, isto é, uma lei tal que não prescreve a razão nada além do que a forma de sua legislação universal, como condição suprema das máximas, pode ser um fundamento de determinação a priori da razão prática. Os antigos revelam esse erro fracamente francamente, ao direcionar sua investigação moral totalmente para a determinação do conceito do sumo bem, e, portanto, para o conceito de um objeto que eles, logo em seguida, pensaram em adotar como fundamento de determinação da vontade na lei moral. Um objeto que só muito depois, quando a lei moral foi primeiramente estabelecida por si mesma, e justificada como fundamento de determinação imediata da vontade. Pode ser representado como objeto da vontade de agora em diante, determinada a priori, segundo sua forma, a que nós pretendemos mostrar na dialética da razão prática pura. Os modernos, para os quais a questão sobre o sumo bem caiu em desuso, ou ao menos parece ter se tornado apenas secundária, esconde o erro acima, como em muitos outros casos, por detrás de termos indeterminados.
ainda que notemos, todavia, ao olhar de fora seu sistema, porque, nesse caso, ele revela por toda parte heteronomia da razão prática, a partir da qual nunca pode se originar uma lei moral que comanda universalmente a priori. Então, notem aqui, né, gente, que o Kant ele está colocando que praticamente toda a tradição filosófica, tanto os filósofos antigos quanto os filósofos modernos, eles vão, né, por uma parte da heteronomia. O que é uma heteronomia, gente? Hetero já está dizendo, né, diferente, né, que vem lá o termo, e nomia, norma. É uma norma que é estabelecida por alguém que é diferente de quem você é. É o par, vamos dizer assim, conceitual oposto ou contrário à autonomia. Como assim? Né? A autonomia já está dizendo, por si mesmo. Então, é você, né, por si mesmo, que estabelece para si, né, as normas que vão guiar as suas relações, ou melhor, o seu comportamento, que vão dar as diretrizes de como você deve se portar no interior das relações sociais. Né? Então, para o Kant, autonomia é sinônimo, sim, de ser livre, é sinônimo de, de ter liberdade. Porque quem está estabelecendo os limites, né, da sua ação, da sua conduta, é você mesmo e mais ninguém. É você que tem a capacidade, né, de julgar racionalmente o que deve ser feito, né, e a partir disso estabelecer suas máximas, que seria o princípio, o que subjetivo da ação, que para ter validade ou valor moral tem que estar de acordo com o que se chama imperativo categórico, né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem, né, um Kant que ele está meio que repaginando ou reescrevendo o projeto, né, teórico de filosofia moral que ele já desenvolveu lá na fundamentação da metafísica dos costumes. A grande diferença aqui é que ele está assumindo que a razão prática tem a condição de determinar a nossa vontade. Em outras palavras, eu tenho algo que é a priori algo, certo? Que, por assim dizer, é condição de possibilidade para que eu venha a ter experiência moral, que já dá, por assim dizer, as condições, né, da gente agir moralmente. E o que é isso? A lei moral, certo, gente? Então, ele está aqui debatendo com todo mundo, praticamente da tradição, já coloca aqui, né, os antigos revelam esse erro, né, francamente, ao direcionar sua investigação moral totalmente para a determinação do conceito do sumo bem, né, e, portanto, para o conceito de um objeto que eles logo em seguida, né, pensaram em adotar como fundamento da determinação da vontade na lei moral, um objeto que só muito depois, quando a lei moral foi primeiramente estabelecida por si mesma e justificada como fundamento de determinação imediata da vontade, pode ser apresentado como objeto da vontade de agora em diante, determinada a priori. Qual é esse sumo bem aqui? O que é o bem supremo para os antigos? Né? Parece que tanto Platão quanto Aristóteles, né, principalmente Aristóteles, vão falar de uma coisa chamada eudaimonia. Né? Eu não sei se vocês lembram disso daí, né? Mas para o Aristóteles, né, existe uma coisa que a gente quer por ela mesma. Todas as outras coisas a gente acaba querendo porque quer essa coisa, né? Então, tudo acaba sendo um meio para um fim, mas parece que existe um fim que é um fim em si mesmo, né? E esse fim em si mesmo é exatamente a eudaimonia, né? E aí a eudaimonia, minha gente, né? É aquela noção que muitas vezes é ligada nos nossos tempos como a felicidade, entendeu? Então, os antigos dizem basicamente que, ora, tudo que a gente quer na nossa vida é um meio, né, que a gente acaba adquirindo para poder chegar à felicidade, né? Eu quero, por exemplo, né, ter uma boa estabilidade financeira, eu quero, por exemplo, ter bons amigos, né, de boas relações pessoais e etc., entendeu? Por assim dizer, um grande grau de conhecimento, porque eu acredito que isso vai me levar a uma vida boa. Então, a eudaimonia é basicamente isso,
é a vida boa, a vida desejável. E tudo que a gente faz, né, é em função, né, de ser um meio para chegar a esse fim. Entende, gente? Então, os antigos, eles meio que já colocavam isso. Só que o que ele está dizendo tá. Mas melhor do que ser feliz é ser digno da felicidade, né? Tanto que o Kant, mais à frente, eu acredito que ele vai argumentar, eu não, né, não me lembro, né? Não vou dar spoiler aqui, mas ele vai argumentar o seguinte, que a gente, né, a função da moralidade para a gente não é nos tornar, né, felizes, pessoas felizes, mas sim nos tornar pessoas que são dignas de ser moral, certo? Uh, ele ainda tem uma outra partezinha aqui, que é falando dos modernos, tá? Aqui, ó, os modernos para os quais a questão sobre o sumo bem caiu em desuso, ou ao menos parece ter se tornado secundária, esconde o erro acima, como em muitos outros casos por detrás, né, de termos indeterminados, ainda que notemos, todavia, o olhar de fora seu sistema, porque, nesse caso, ele revela por toda parte a heteronomia da razão prática. Né? Então, é como se ele já tivesse, olha, tanto os modernos como os antigos estão errados. Né? Platão e Aristóteles estão errados, Hume está errado na modernidade, toda essa galera aí tá delirando. Por quê? Porque toda vez ele faz com que a moralidade seja algo diferente do próprio sujeito. E talvez o Kant ele teria muito mais colocando isso, né? O sujeito, ou quem nós somos de fato, é a nossa racionalidade. O que é um problemaço, tá? É um problemaço que assim, eu tô estudando, até aqui, ó. Eu tô estudando aqui essa galera da fenomenologia, né, negra do François Fanon, e aqui tem uma parte falando do Merleau-Ponty, né? E aí a galera que não tá ligada, tem uma questão que para mim eu acho que tá explodindo a minha mente e tá me colocando em um outro patamar de reflexão filosófica, que é o seguinte, gente. Parece que por conta do Descartes fazer aquela separação entre mente e corpo e dizer que mente e corpo são distintas a partir de um ponto de vista essencial, são, né, distintas a partir de um ponto de vista substancial, são substâncias distintas, né? Parece que toda a modernidade acaba comprando isso. E parece que o eu, que a gente chama de eu, esse sujeito que conhece, que age, né, que toma decisões no mundo, ele é essa parte que está ligada à mente, e não a parte ligada ao corpo. E aqui eu acabei, né, me deparando com a fenomenologia, né, existencial do Merleau-Ponty. Só para colocar para vocês, existe pelo menos 3 campos da fenomenologia, certo? Existe a fenomenologia transcendental, que é do Russell, certo? Que é a fenomenologia, por assim dizer, que dá abertura, né? Que dá início, que inaugura, né, esse campo da filosofia na contemporaneidade. Existe a hermenêutica, que é do Heidegger, e existe a fenomenologia existencialista, que é do Merleau-Ponty, e é a do Jean Paul Sartre. E aqui, quando ele faz uma reconstrução do raciocínio fenomenológico do Merleau-Ponty, né, na Fenomenologia da Percepção, um livro lá dele, cara, ele traz o seguinte, ele diz que, olha, o maior erro da modernidade, e talvez de Kant e todo mundo, é pensar que a gente pode separar mente e corpo, que mente e corpo são substâncias distintas, né? E dizer que a gente, né, que o sujeito, ele está diretamente, né, relacionado, se não identificado, com isso que a gente chama de mente. O Merleau-Ponty vai dizer que é o seguinte: a gente não pode experienciar, né, o tempo sem o corpo. Mais do que isso, quando a gente experiencia a temporalidade, a gente experiencia tanto com a mente quanto com o corpo, de tal forma que os dois estão entrelaçados, como se fosse uma coisa só.
Então, quando ele coloca isso, é como se ele estivesse dissolvendo uma distinção que operou durante toda a filosofia moderna, que influenciou filósofos tal qual como Kant, que está aqui, né, entre mente e corpo. E dissesse, não, gente, mente e corpo estão intrinsecamente relacionados. Eu não consigo experienciar certo tempo sem um e sem um outro. Os dois têm que estar juntos. Por quê? Porque o tempo deixa marcas não só na minha mente, por assim dizer, na minha memória, na minha faculdade de memória, como também deixa marcas no meu corpo. Então, vê só como ele acaba lidando com um paradigma que está muito bem estabelecido na modernidade, que está sendo até aplicado aqui pelo Kant, né? E eu fico olhando assim, cara, o Merleau-Ponty abriu, né, abriu uma porta aqui da minha percepção filosófica, né, fazendo um paralelo aqui com a fenomenologia dele da percepção. E agora, assim, obviamente, que também tem uma outra relação com a especialidade, né, porque aí vai entrar no conceito, né, nos conceitos que são bem caros à filosofia alemã, como o conceito de Lebenswelt, que é o de mundo da vida, né? Tem Umwelt, que é de mundo com o outro, ou seja, quando eu estou dentro do espaço, eu estou intrinsecamente lidando com outros corpos que são para além do meu. Seja esses corpos objetos, né, da natureza, inanimados, etc., ou sejam outros corpos com consciência, com intencionalidade, e aí vai. Então, tem toda uma construção para mostrar que, tipo, olha, a gente não pode conceber a nossa existência sem separando mente e corpo, dizendo que mente e corpo são substâncias, né, categoricamente distintas. A gente não consegue fazer isso, né? Ronald, pode falar. Só para destacar, né, que essa ideia de corpo, do corpo, né, leva muito a pensar sobre a intimidade, porque você falou que você colocou o caso dos limites, né, que o Kant colocou. A gente poderia falar da intimidade dos seus limites, por exemplo. Você é alegre, mas você não é todo tempo alegre. Se você ficar todo tempo alegre, vão chamar você de louco, né? E triste também, se você for muito triste, você é depressivo. E por aí vai, né? Existe um certo equilíbrio nas emoções, né? E isso, na intimidade, é que eu consigo perder essa ideia. Por exemplo, eu posso dar uma risada quando ninguém tá vendo, posso falar sozinho. Então, eu acho que essa ideia de limites, ela recua na intimidade. Porque na intimidade, todos nós somos diferentes, né, uns dos outros. E que o que a gente se apresenta, aí nós somos mais ou menos parecidos, né? Não que a diferença não exista. Existe, dependendo da pessoa, existe muita diferença. Mas o que eu quero dizer é que essa intimidade, eu acho que até o Gaston Bachelard fala isso, que é a poética da intimidade, né? A casa, por exemplo, é um exemplo de intimidade. A choupana, né, como ele coloca, os franceses gostam muito de cabanas. Lá eles chamam de choupanas, né? Então, são espaços da intimidade, que você pode fazer coisas que você jamais faria publicamente, digamos. Então, acho que esses limites, eu queria até saber o que vocês acham, né? Se esses limites se aplicam, se o Kant pensaria nos limites da intimidade. Perfeito, perfeito. Eu diria que o Kant, ele está, sim,
pensando até nos limites da intimidade, né? Porque o grande juiz moral é o sujeito. E o grande, por assim dizer, réu desse julgamento também é o próprio sujeito. Então, é um sujeito que vai fazer uma espécie de autoanálise acerca da sua própria conduta, né? Seja essa conduta com os outros ao seu redor, ou essa conduta consigo mesmo em sua intimidade, entendeu? Então, o Kant, é por isso que ele vai dizer, olha, existem deveres morais que são deveres para consigo e deveres para com o outro, né? Esses dias não, já faz uma semana ou duas, eu estava saindo com alguns amigos aqui do RU, da UFMG, e aí os caras comentando, né? Ah, mas o cara na filosofia moral do Kant não pode nem se suicidar, né? Como assim o cara não pode se suicidar? Eu digo, não pode. Para o Kant, o cara não pode se suicidar. Entendeu? Do ponto de vista moral, você está incorrendo numa, como é que se diz? Numa heteronomia, entendeu? Você está lá sentindo angústia e deixou a dor decidir por você, e não a sua racionalidade, né? Então, o ponto D do Kant é dizer, olha, por excelência, nós somos os sujeitos racionais. A gente tem a capacidade, né, de olhar para os fatores, né, refletir sobre eles, criar máximas e saber se essa máxima elas podem ser universalmente aceitas ou não. E na medida que essas máximas elas deixam de ser universalmente aceitas, né, a gente vê elas perderem o seu valor de moralidade. Então, ele é esse cara, né? Ele é esse cara que vai dizer, olha, a moralidade ela toca praticamente todos os aspectos da vida humana, né? Ao contrário do Aristóteles, eu queria que o Hades estivesse aqui, porque o Hades já poderia dizer para nós. O Aristóteles vai dizer que nem todas as ações dos seres humanos são passíveis de serem julgadas do ponto de vista moral. O Aristóteles ele deixa claro isso, né? Nem tudo a gente vai poder julgar do ponto de vista moral, porque existem, por assim dizer, questões que estão fora do âmbito da moralidade, né? Então, Aristóteles meio que já vai dizer, olha, tem um limite aqui. Tem um limite para que a gente possa pensar a experiência moral, por assim dizer. Para que a gente possa pensar o fenômeno da moralidade, né? Como diria o Kant. Entende, Ronaldo? E aí, o que é que tem fora da moralidade? Aí é que está. Por Aristóteles, existe, por exemplo, política, entendeu? A política ela vai para fora da esfera da moralidade. Porque é quando eu estou lidando agora da questão pública. Né? O Aristóteles deixa bem claro. A moralidade é a questão do sujeito e sua particularidade e tudo mais, a virtude, né, do indivíduo. Não, eu não vou nem dizer indivíduo, porque não existe indivíduo, não existe sujeito para os gregos. Né? Eles pensam de outra forma. E enquanto a gente olha para o Kant, ele vai dizer, olha, aqui a gente está tendo um projeto moral, tá, gente? Mas quando eu vou ter que dar spoiler, né? Mas quando ele chegar lá na frente, ele vai dizer, olha, a gente é insuficiente do ponto de vista moral. E por a gente ser insuficiente do ponto de vista moral, eu vou precisar de outra coisa. Eu vou precisar da política. Eu vou precisar do direito. Certo? Em outras palavras, o que é que o Kant quer dizer com isso? Ele quer dizer que por eu não conseguir resolver os conflitos, certo? De interesses, os conflitos entre as pessoas, entre os indivíduos, entre os sujeitos, dentro da esfera da moralidade, eu vou precisar sair dessa esfera e ir para um outro âmbito, para o âmbito da legalidade, né? Então eu vou ter que sair, eu vou ter que estabelecer um Estado, eu vou ter que, né, estabelecer direitos para esses indivíduos, certo? É isso que o Kant faz na metafísica dos costumes, com a teoria do direito e a teoria das virtudes que ele tem lá, né? É dizer que, olha, a gente fracassou do ponto de vista moral, minha gente, a gente vai ter que ir para outro caminho, né?
Diga-se passagem que o Hegel, que eu estou lendo o Hegel agora na filosofia do direito aqui dele, chegou até ontem essa coisinha aqui, ó. É incrível. Um livro vale um dia de trabalho mesmo, velho, como freelancer, né? E aí eu tô lendo, eu tava lendo em PDF, só que era por outra edição, aí o professor recomendou, não, olha, é melhor comprar porque, né, é uma coisa assim, é um clássico da filosofia moderna e tudo mais, eu digo, tá certo, eu vou comprar. Aí, né, o ponto todo é que o Hegel ele vai acusar o Kant meio que de ser um solipsista moral. Como assim um solipsista moral? Né, o indivíduo ele tá ali, né, preso na sua própria mente, né, raciocinando, refletindo acerca das questões que são postas para ele, e ele não dialoga, ele não discute com mais ninguém que não seja ele. Então ele é como se estivesse numa espécie de solipsismo moral, o tempo todo aqui, né? Porque, ora, quem vai determinar a vontade para ele agir? É ele mesmo. Ora, quem é que vai, né, olhar para as próprias ações e para as ações do outro, né? E querer saber se essa ação ela tem ou não uma validade, né, de moralidade. É esse próprio sujeito que vai ter que decidir isso. Entendeu? Ele não tá em diálogo com mais ninguém. E aí o Hegel, né, obviamente que ele é muito esperto, porque ele está olhando para o Kant da moralidade, né, que é o Kant da fundamentação da metafísica dos costumes e da crítica da razão prática, e está dizendo que, olha, esse sujeito moral ele é solipsista, enquanto a gente deve literalmente sair desse, né, dessa enclausura, né, desse que a gente tá aqui dentro de si mesmo, né, e ir de encontro à sociedade civil e de encontro à sociedade que está sendo estabelecida, né? E aí nessa sociedade a gente vai encontrar outros indivíduos de igual valor. Note que essa crítica do Hegel ela é parcialmente válida. Por que ela é parcialmente válida, né? Porque ele tem muita razão quando fala que muitas vezes a gente é colocado pelo menos o Kant nos coloca a pensar solitariamente, certo? Acerca daquilo que se deve ou não fazer. E que a gente solitariamente conseguiria chegar à conclusão do que deveria ou não ser feito, né? Chega-se até a comparar uma fórmula da matemática, né? Uma fórmula da matemática da lógica, que não importa onde esteja, né? Se eu fizer corretamente, se eu raciocinar segundo as regras que estão estabelecidas, eu vou chegar na mesma conclusão que qualquer um chegaria. Só basta eu raciocinar corretamente, certo? Aí, qual é o problema aqui? Porque isso está parcialmente correto, né? É porque esse é o Kant da moralidade. O Kant do direito ele já está pensando de outra forma na filosofia do direito dele, né? Ele já está dizendo, olha, a gente não vai conseguir resolver os conflitos aí. E há comentadores e autores que vão dizer que o Kant ele meio que coloca dentro do reino dos fins a possibilidade da gente enxergar o outro, né? E trazer o outro para dentro desse raciocínio, para dentro dessa reflexão moral. Por quê? Porque no reino dos fins é como se todos os sujeitos morais se encontrassem nele, né? Naquela noção que está lá na fundamentação da metafísica dos costumes, dos reinos dos fins. Então, quando eu estou agindo, eu estou chegando nesse nível de reflexão, eu vou tratar cada ser racional como se fosse um fim em si mesmo. E cada ser racional que existe também me trataria como eu sendo um fim em si mesmo. Em outras palavras, como eu tendo um valor intrínseco, assim como ele também teria um valor intrínseco. Perfeito. Antoniel, Então, vocês estão conseguindo me ouvir? estamos. Certíssimo. Não sei se nesse sentido, né? Você falou sobre a questão da moral,
etc. E o que Kant basicamente fala sobre os usos e desusos do bem, né? Enfim, mas uma coisa que eu estava pensando aqui comigo mesmo e a estética, onde mestre, que a estética entraria dentro dessa discussão? Não sei se foi Nietzsche que falava sobre essa questão da moral do moral belo e a estética, né? Não estou muito bem lembrado, né, nessa questão. Essa filosofia, né, ela dá conta disso? Porque, assim, depende do que tu tá falando de estética. Tu tá falando de estética de teoria da acessibilidade, né? Porque se você vê o Kant, ele fala, né, da estética e ele fala da filosofia da arte, que é outra coisa, né? E aí, quando ele vai falar da teoria da acessibilidade, é como se ele estivesse fazendo, por assim dizer, filosofia dentro do fenômeno, né? Ou do fenomeno, como queira chamar. E não filosofia do nômeno, né? Ou do nomeno. Aí você para, como assim era esse fenômeno, nomeno? O que é que tu está querendo dizer? O Kant, ele vai colocar que a gente não tem, por assim dizer, acesso direto, né, à essência das coisas. Em outras palavras, a gente não sabe como as coisas são em si. A gente só sabe como essas coisas acabam se apresentando a nós, né? E aí ele vai dizer que existe, né, um mundo de como as coisas se apresentam a nós, esses são os fenômenos, e existe um mundo de como as coisas são em si, em sua essência, né? E esse seria o nomeno. Então, quando a gente para falar de estética, que é a teoria da acessibilidade do Kant, é basicamente explicar como é que a gente entende ou como a gente acaba assimilando esse fenômeno, né? E transformando ele em conhecimento. Daí ele falar da crítica da razão pura, lá da estética transcendental, certo? E, né, e mais tarde ele falar da teoria do juízo, da teoria do gosto, né, que é a terceira crítica dele lá. Então, notem que isso é fazer filosofia do fenômeno, tá? E aí, quando a gente vai falar hoje nas tradições fenomenológicas, é exatamente isso. É que os caras estão fazendo filosofia dentro da esfera do fenômeno, né? Seja a fenomenologia transcendental do Husserl, que vai ter lá o transcendental imanente, né? Que é o tipo, é louco, né? Que você transcende significa ir além, né? Basicamente. Aí você vai além para dentro, né? Você não é louco, porque ir além é como se você estivesse saindo de si, não, mas ele quer ir além para dentro, então ele quer fazer mais do que uma introspecção, por assim dizer, né? E aí é que tá, né? Como coloca para ti, Antonial. Para o Kant, certo? Existem esses dois tipos de estética: a teoria do gosto, né? Por assim dizer, e a estética transcendental, que é uma teoria da acessibilidade, de quer entender como a acessibilidade funciona. Só digo uma coisa: está lá da crítica da razão pura, é B43, B42, não me lembro. Que o nosso conhecimento ele começa na experiência, passa pelo entendimento e termina na razão. Em outras palavras, não existe conhecimento sem experiência. Né? Se eu não tenho experiência, como é que eu posso conhecer? Né? Então, isso daí é primordial para o Kant. Entendeu? E é primordial para toda discussão de filosofia moderna também. Tá? Ronald. Eu acho que respondendo a pergunta aí do colega, o belo seria, em Kant, seria a ordem, né? Seria uma espécie de harmonia, mas não é harmonia como no Leibniz, que eles são contemporâneos. Eu não sei se o Kant tenta responder o Leibniz, mas eu acho que no Kant tem mais a ideia de ordem, de tudo estar ordenado, bem conformado, né? Aí dá a ideia também de um formalismo no Kant. Acho que é o Loparic que trabalha isso, só dando uma referência ao colega aí. Isso,
Eu nunca sei pronunciar o primeiro nome dele. É alguma coisa Loparic. Eu também não sei, não. Eu sempre chamei ele de Loparic e em alguns momentos mais descontraídos de Lumpa-Lumpa, né? O tio Lumpa-Lumpa aqui tá, né? É, ele que trata aí dessas questões do semânticas, de linguagem, Kant, e acho que ele deve tocar em estética também. Sim, sim, sim. Só uma coisa, tá? O Loparic, ele tem um artigo, tá na revista Analítica, bem antigo, antigo entre aspas, já faz mais de uma década, que é O Fato da Razão, tá, gente? O Fato da Razão, que é exatamente tratando dessa questão. O fato da razão, porque a gente, e até metaética, diga-se de passagem, tá? De psicologia moral, tratando da questão de motivação moral, porque a gente quer agir corretamente, né? Porque imagina, eu estou aqui refletindo, beleza, eu acabei de descobrir o que é correto do ponto de vista moral, formulei uma máxima a partir disso, né? Testei com os imperativos categóricos, sei, está tudo estabelecido, perfeito, né? Claro e límpido, né? Claro e distinto, como diria o Descartes, e aí eu paro e, sim, mas por que eu quero agir dessa forma? Qual é a minha motivação de ser assim? Né? Eu sei o que é correto moralmente, entendeu? Tá tudo perfeito, tá tudo pronto. E aí? Por que eu quero agir assim? Basicamente, essa é uma questão de motivação moral. Né? O que é que nos faz querer ser sujeitos morais? Né? Principalmente no mundo que a gente vive, onde parece que se você for um canalha, você leva muito mais vantagem. Né? Parece que se você soubesse um canalha, né, você vai sair muito melhor do que alguém que tenta agir moralmente correto. Então, essa é uma questão né, de motivação moral, que está dentro da metaética e tudo mais, que para assim, e a gente tem que parar para refletir, porque bate de frente mesmo com tudo que a gente está colocando. Né? Tá aqui a galera teorizando moralidade, enquanto quem está vivendo diz, olha, mas fulano aí está se dando bem e é um canalha. É um canalha. E aí? Por quê? Qual é o valor, então, da moralidade? Né? Por que eu quero ser moral? Se tem alguém que não é moral, que é um crápula, que é, enfim, né? E tá aí, de boa. Então, isso é complicado também. A gente tem que parar para raciocinar. Eu Beleza? acho que aí tem uma série de problemas, sabe? Tem um problema social, tem um problema político, tem um problema jurídico aí, porque, em geral, eu venho notando que as estruturas elas têm avançado rápido demais. Então, para você acompanhar, por exemplo, o jurídico, eu resolvi dar uma olhada nas súmulas do STF, como é que são feitas, porque eu não até então eu nunca vi. O Eu não Guilherme sei o que é tá. isso, não sei o que é isso, Guilherme. Guilherme, quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade. Ah, beleza. Fala, Rolando, depois o Guilherme fala. Beleza. Só concluindo, né, que as estruturas são tão rápidas que elas se dissolvem rápidas. Então você não acompanha elas. Parece que elas estão sempre à frente, né? E quando eu estava observando, chegou a súmula, os caras já sabiam do que tratava toda a súmula e eles estavam ali só para votar, entendeu? Eles já tinham lido. Então, aonde que eu não sei que eles leram, se eles leram lá ou se eles trabalham em casa, como é que isso é feito. Mas eu sei aquele Luiz Fux, né? Luiz Fux disse Sim. assim: não, nós já sabemos sobre isso. Quer dizer, não carecia de ler, ele já sabia do que se tratava. Então a informação chega tão rápida que não tem como você digerir aquela mensagem direito, né? Você entender, refletir, pensar, analisar direitinho. Então eu acho que o grande mal que a humanidade passa ultimamente, e boa parte disso tem acontecido por conta da inteligência artificial. Você vê que esses caras que trabalham com inteligência artificial, a maioria são picaretas.
A maioria deles. Então eu não posso dizer que todos, né? Pode ser que existam honestos, existam pessoas honestas. Mas você fazendo assim um apanhado de todos os que trabalham com indústria de tráfego, né? Tráfego aéreo, essas coisas, os caras estão aqui, eles querem resolver um problema, pronto, é exatamente a sociedade líder do Bauman, né? É isso mesmo, a sociedade que eu ainda exageraria, né? A sociedade dissolvida, eu diria logo assim, não é nem líquida, é dissolvida, ela já dissolveu. Quando você tenta agarrar alguma informação, não, já passou. Então não tem. Eu vejo por aí, né? Não sei o que vocês acham. Interessante. Guilherme, perfeito. Eu perco aqui o negócio do mouse. Porque você estava falando da questão da motivação, né, de ser um agente moral, né, e eu posso conhecer a teoria de Kant, eu posso conhecer diversas teorias, mas não necessariamente, né, como que você bem tinha dito, né, eu vou ter motivação. Ok, existe um agente moral, mas isso não significa que eu me importe ou eu queira ser esse agente moral. Eu posso simplesmente negligenciar ou descartar essa ideia. Né? Por que a moralidade é importante para mim? Por que ser um agente moral é importante para mim? Né? Não necessariamente há uma resposta, há uma justificativa para isso. Então aí eu mandei esse termo, né, do David Enoch, eu não vou conseguir falar porque eu tenho a língua presa, é um termo em inglês. Que é quando que o agente ele rejeita, né, a ideia de uma autoridade normativa ou de uma concepção de agência, né? Ele não se importa de agir racionalmente como se descreve, né? O que seria uma ação racional ou o que seria, né, adequado. Perfeito, perfeito. Como é que pronuncia ele, Guilherme? David Enoch. Eu vou passar, eu escrevi errado, com... Não, mas o termo. O Schemengen, como é que é? Não pede para eu falar inglês, não, mano. Eu quero. Beleza. A gente não sabe, gente. A gente não sabe. A pronúncia é horrível. A gente sabe o que significa. Beleza. Enfim. Satisfeito? A gente continua a leitura. Seguimos. Vejam só, né, quanta coisa a gente conseguiu debater a partir de um parágrafo. Obviamente, são digressões, e aí uma coisa vai puxando a outra, certo? Mas é naturalmente assim, tá, gente? E aí você pergunta, Erison, mas se fosse uma redação do Enem, fugia do tema? Não necessariamente, né? Não necessariamente, porque é aquela coisa, tudo tá, de alguma forma, né, tá se conectando com o que está sendo debatido aqui, entendeu? Você pode dizer que são temas, se esse é o tema central, né, são coisas que estão ali na periferia do que isso daqui trata. Pode ser, né? Mas eu quero lembrar que hoje a filosofia, do modo como ela tem sido feita e tratada, é pegar os conceitos, as ferramentas conceituais, eu costumo falar isso, né? Que essas teorias fornecem para nós e aplicar a nossa realidade, aplicar para pensar, por exemplo, né, o picareta, né, que usa inteligência artificial para se favorecer, né, como o Romulo colocou, entendeu? A galera aí que enfim, faz um milhão de coisas utilizando essas ferramentas digitais, certo? E aí você vai se perguntar, né, se a gente pode avaliá-los a partir do ponto de vista moral. Então, até isso a gente tem que colocar, certo? Aqui o Daniel, ele falando no chat. Se quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade, tá, Daniel? O Daniel diz o seguinte aqui. Eu pesquisei o nome do rapaz, é David Enoch, ou Enoch, né? Que é um eticista e filósofo do direito israelense com interesse de pesquisa em filosofia moral, né? Em filosofia da moral. Beleza.
Sigamos. Gostaria de colocar mais alguma coisa? Avante, então, gente. Agora, visto que, enquanto consequências da determinação a priori da vontade, os conceitos de bem e mal também pressupõem um princípio prático puro e, por conseguinte, uma causalidade da razão pura. Eles não se relacionam originalmente, por exemplo, com as determinações da unidade sintética em uma consciência do diverso de intuições dadas. Há objetos, como fazem os conceitos puros do entendimento, ou categorias do uso teórico da razão. Pelo contrário, eles pressupõem estes como dados. Os conceitos de bem e mal são, antes, em seu conjunto, modos de uma única categoria, a saber, o da casualidade, na medida em que o fundamento de determinação desta consiste na representação racional de uma lei da casualidade, a qual, enquanto lei da liberdade, a razão dá a si mesma e se prova com isso a priori como prática. Espera aí que eu tenho que sublinhar isso daqui, que ele está dizendo que o bem e o mal são modos categoriais. Meu Deus! Realçar isso aqui. São modos categoriais da categoria de causa e efeito, tá? A gente vai voltar a isso aqui. No entanto, visto que as ações de um lado estão certamente submetidas a uma lei que não é uma lei da natureza, mas uma lei da liberdade, esse ponto é perfeito. Pertencendo, por conseguinte, à conduta de seres inteligíveis, mas, por outro lado, enquanto acontecimentos no mundo sensível, pertence também aos fenômenos. Então, as determinações de uma razão prática podem ter lugar apenas em relação ao mundo sensível. Por conseguinte, certamente segundo as categorias do entendimento, mas não com propósito de um uso teórico do entendimento para trazer a priori o diverso da intuição sensível sobre uma consciência, mas apenas para submeter o diverso do desejar à unidade da consciência de uma razão prática, que, na lei moral, comanda ou a uma vontade pura a priori. Eita, Kant! Né? Vamos lá. Minha gente. Primeiro ponto que ele coloca aqui, né? É aquela relação que eu falei para vocês. Parece que o sujeito kantiano ele é esquizofrênico. Por que ele é esquizofrênico? Porque ele está entre esse mundo sensível e o mundo inteligível, certo? Porque ele está no limite entre esses dois mundos, né? Eu até ouvi falar uma vez, eu não vou dizer quem, que disse que né, o sujeito, diga-se passagem que o sujeito do Wittgenstein de Tratados é quase a mesma coisa do sujeito desse daqui, tá? E aí, só que o grande problema é que o Tratados está focando na questão da linguagem, né, da estrutura da linguagem e tudo mais, como a linguagem ela acaba funcionando ou como ela deveria funcionar para que não houvesse ambiguidade. E aí, o ponto todo é que o Kant aqui, né, ele está dizendo o seguinte, gente, primeiro, esse sujeito ele tem uma estrutura que se chama entendimento, né? Nessa estrutura, né, cognitiva que se chama entendimento, a gente vai ter uma coisa chamada categorias, né? Essas categorias do entendimento é o que a gente vai dizer que são condições de possibilidades para que a gente tenha experiência, né? Então, toda a experiência que a gente vai ter, seja ela uma experiência sensível, seja ela uma experiência moral, seja ela uma experiência estética, né, de arte, seja ela uma experiência religiosa, certo? Ela vai se organizar para nós e ter sentido, ou a gente só vai conseguir compreender, entendê-la a partir dessas categorias do entendimento. Faz sentido para vocês? Ou seja, eu só entendo aquilo que está subscrito, que já está subscrito no meu entendimento.
O que não está subscrito no meu entendimento passa batido. Em outras palavras, é porque eu não consigo entender. Não vai fazer sentido. Então, qual é a sacada do Kant aqui? Né? A sacada do Kant é dizer que, olha, essa parte aqui que a gente está chamando de moralidade, certo? Ela está presente sim nas nossas categorias do entendimento, mas ele está na categoria do quê? Da casualidade, de causa e efeito. Aí você pergunta, como assim Kant de causa e efeito? Você tá pirando? Não, porque quem vai causar a ação moral é o próprio sujeito. O sujeito é a causa, né, da sua própria moralidade, é a causa de si mesmo. Então, a lei, aí você para, né, outra coisa que ele fala, a lei da liberdade que ele vai falar aqui. Aí você diz, como é que pode ter lei e liberdade ao mesmo tempo? Esse cara tá, né, aqui, ó. Cadê? Enquanto lei da liberdade, a razão dá a si mesma, né, e se prova com isso, a priori, como prática. Então, é exatamente nisso daqui. O bem e o mal são causas da nossa ação. Certo? Mais do que isso, eu quero saber o que é que vai causar as nossas ações. Se vai ser a nossa racionalidade, né, a partir dessa lei que está lá posta, está dada, e a gente decide racionalmente, né, aplicar essa lei à nossa prática, ou se a gente vai ser comandado por qualquer outro princípio que não seja a nossa racionalidade e essa lei. Então, notem que, se está de um lado, né, o sujeito, como eu estou dizendo, ele é esquizofrênico, ele está ali no meio. Está ali ele, entendeu? E aí, de um lado, tem, né, essa lei moral que vem do mundo nomênico, do mundo, por assim dizer, inteligível, e do outro lado tem um mundo sensível, onde tudo isso deve operar, onde tudo isso, por assim dizer, deve servir como princípio que vai orientar nossas ações. Né? E eu fico olhando assim, o cara, é isso. O Kant, ele acaba né, quando diz aqui, ó, como fazem os conceitos puros do entendimento ou categorias do uso teórico da razão. Pelo contrário, eles pressupõem antes como dados os conceitos de bem e mal, são antes, em seu conjunto, modos de uma categoria, a saber, a da casualidade. São modos, certo? São modos da categoria. Aí você pergunta, como assim modos? São maneiras de se aplicar essa categoria. Entendeu? Porque a gente não consegue conceber na nossa experiência efeito sem causa. Se tem algum efeito sem causa, a gente tá extremamente complicado. Alguns pensadores medievais chegariam a argumentar, não, existe um efeito sem causa, isso é Deus. Deus é o efeito sem causa. Certo? Porque ele sempre existiu. Então, ele é o efeito que está aí sem sem causa. Mas a gente não está mais na física medieval. Né? Modernos também colocariam isso. Spinoza colocaria isso, Guilherme? Spinoza, o próprio Descartes também. Perfeito. Spinoza, Descartes, Leibniz chegaria, talvez? Eu não conheço esse ponto para afirmar isso. Não sei a concepção dele de Deus. Então, é só para vocês terem ideia que essa relação de causa e efeito, que parece ser algo primordial, e depois vai ser colocada como se fosse o princípio fundamental da física de Newton, diga-se de passagem, que aqui Kant e Hume já têm em mente a física de Newton, certo? Eles vão olhar para a questão da liberdade e tipo, beleza, como é que a gente vai dizer que a gente é livre, né? E que nossas ações não são determinadas por causas que a gente não tem nem sequer consciência delas, que elas existem. Né? O que garante que a gente não é uma marionete, né? Uma marionete que está ali se movendo sem ver as cordas, porque a gente não sabe quais são as causas, né? E sem ter consciência também de quem está movendo, né, essas cordas. Então, isso tudo eram questões postas acerca da liberdade na época. Entendeu? E aí, quando Kant diz que o sujeito é a causa das próprias ações, né, que existem leis da liberdade, que a liberdade
né? Você pensar liberdade sem lei, ou melhor, pensar liberdade e pensar lei, você está, né? Alguém vai dizer, não, mas isso é uma contradição. Porque como é que você pode ser livre? Ser livre significa ser ilimitado. E quando eu coloco uma lei, eu estou limitando. Mas aí Kant vai dizer, não, isso não é liberdade, isso é outra coisa. A noção de liberdade aqui significa você mesmo estabelecer seus próprios limites. Você mesmo colocar para si as leis que vão, né, guiar as suas ações. Perfeito? Ronald. Coloquei aqui para carregar, tá dando para escutar? Tá sim. Tá, né? Eu tava lendo a respeito da regularidade, né? Porque eu falei em ordenação, mas existe outro termo para isso, que seria a regularidade. Por exemplo, a regularidade da natureza. E a liberdade seria o irregular, o que foge dessa regularidade. Não sei se vocês concordam com isso, né? Com esse raciocínio, porque onde é que eu encontro irregularidade, por exemplo? Um, uma catástrofe que ocorre. Aparentemente, você só vê o lado do ser humano, mas ali é a natureza da liberdade. Desculpa, a natureza da liberdade não, a liberdade da natureza ocorrendo. O trovão, o, o, o maremoto e etc., que aquilo é uma liberdade da natureza, que a natureza não tem nada a ver com o ser humano. Essa ideia de conectar o ser humano com a natureza, isso surgiu com o romantismo. A natureza existe independente do ser humano. Ela tem o seu curso natural, né? Por isso que o nome é natureza, e ora ela vai se manifestar de forma brusca, ora ela vai se manifestar de forma mais leve, menos brusca. Então, por isso que a irregularidade seria a liberdade da natureza, enquanto seria a privação do ser humano. Como é que é, Ronald? A liberdade enquanto natureza seria a privação do ser humano? A liberdade da natureza, isso, exatamente, isso que você falou mesmo, seria a privação do ser humano, porque para ela ser livre, o ser humano é afetado. Entende? Mas é porque ela é imprevisível, a natureza é imprevisível. E o ser Uhum. humano quer ser previsível, né? Nós vivemos numa sociedade que preza pela previsão. Não, eu prefiro saber o que é que vai acontecer daqui 2 horas do que não saber. Então, existe uma regularidade, entendeu? Perfeito, deu para entender. Porque, por exemplo, a gente sabe, né, que isso são leis, né, naturais, que depois do dia vem a noite, né, e depois da noite vem o dia, isso é subsequente. Então, a gente sabe que existe uma regularidade nesses acontecimentos. A gente sabe que existe também uma certa irregularidade, por exemplo, nas estações do ano, né? Né, existem ciclos naturais, né, que, por exemplo, né, se eu vir um raio, logo eu vou escutar o barulho de um trovão, não é isso? Então, isso são leis da natureza. Perfeito, sem problema. Acredito que ninguém viria a discordar disso. Só que o grande, talvez, ponto aqui é que o Kant, o Hume, eles pensam agora falar das leis, né, da moralidade, que não são necessariamente leis naturais. Porque parece que a gente pode, de alguma forma, violar as leis da moralidade, mas a gente não consegue violar as leis da natureza. Consegue me compreender, Ronaldo? Né? Só essa última parte aí que eu não entendi. Dá para repetir? Porque a gente parece poder violar, né, ou agir em desacordo, né, com as leis da moralidade. Né? Eu posso ser um cara que é um crápula, né, Sim, que é, sim. né, o cara, né,
Como é que é aquele cara lá do... Tem um filme que é com o Leonardo DiCaprio que é muito bom. O Lobo de Wall Street. Eu não sei se você já viram esse filme. Né? Que o cara é uma alma cebosa, vamos lá, né? Mas ele se dá bem, né? No mercado financeiro ali, enfim, fica rico, iate e tudo mais, né? Acaba fugindo ali da coisa, né? Vander Santos, eu não sei quem é Vander, não. Então, esse cara é o cara que conscientemente ele tá violando as leis da moralidade, né? Mas ele, por exemplo, ele não pode violar as leis da natureza, ele não pode, por exemplo, sei lá, sair voando, tá em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Ele não pode. Mas aí é que tá. Por que que ele não pode violar as leis da natureza? Porque a natureza é mais forte. Vamos pensar ontologicamente assim, né? A natureza é mais forte que ela se impõe enquanto condição existencial sobre nós. Né? Eu não posso, por exemplo, dizer, não, eu quero que minhas roupas sequem, então a rotação do planeta vai parar aqui quando der meio-dia para o sol secar minha roupa, só depois é que vai continuar. Não posso fazer isso. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque eu não consigo violar as leis da natureza. Eu posso até ter um certo grau de previsibilidade delas, que foi o que você colocou, que é um fato, certo? Mas violar, agora as leis morais parece que a gente consegue violar. Pois é, então Kant ele rompe com o romantismo, né? Porque o romantismo é que acreditava que tal como é a natureza, tal como são as leis divinas, melhor dizendo, são isso, consegue instrumentalizar. Boa, o Guilherme colocou aqui. Quer desenvolver o ponto, Guilherme? Não? Né? É exatamente isso. A gente não consegue violar as leis da natureza, mas a gente consegue instrumentalizar. Né? A partir do momento que eu sei como funciona, eu posso, por exemplo, gerar eletricidade, utilizar a força, por exemplo, da água, ou até mesmo dos ventos para gerar eletricidade, né? Como acontece nas usinas de energia eólica, né? E nas hidrelétricas, e até mesmo a energia do sol, né? Que hoje a gente tem locais com usinas de energia solar. Então, assim, eu estou instrumentalizando, eu não consigo, por exemplo, apagar o sol. Isso aí é surreal, a gente não consegue, entendeu? Mas a gente pode utilizar isso como um instrumento ao nosso favor. Perfeito, gente? Aqui é outra parte, né? No entanto, visto que as ações, de um lado, estão certamente submetidas a uma lei que não é uma lei da natureza, mas uma lei da liberdade, pertencendo, por conseguinte, à conduta de seres inteligíveis, mas, por outro lado, enquanto acontecimentos no mundo sensíveis, pertence também aos fenômenos. Então, as determinações de uma razão prática podem ter lugar apenas em relação ao mundo sensível, por conseguinte, certamente, segundo as categorias do entendimento, mas não com o propósito de um uso teórico do entendimento para trazer, a priori, o diverso da intuição sensível sobre uma consciência. Eu não entendo porque ele colocou isso tudo. Para mim já estava claro aqui, né? Porque, obviamente, que ele está fazendo uso das categorias, o que aqui, né, do entendimento, mas não é para, né, trazer as intuições a priori, né, por assim dizer, né, da nossa consciência, entendeu? O que ele está trazendo aqui, obviamente, é uma outra colocação. É como ele diz, é um outro uso da categoria de causa e efeito, né? E aí ele quer o diverso da intuição sensível sobre uma consciência, mas apenas para submeter o diverso do desejar, e esse é outro ponto, o diverso do desejar à unidade de uma consciência, de uma razão prática, que uma lei moral comanda, ou uma vontade, né? Ou a uma vontade pura a priori.
Gente, vontade pura a priori é o quê? É exatamente a nossa vontade quando é determinada pela razão. A nossa vontade, quando ela vem a ser determinada pela nossa racionalidade, ela literalmente ela é uma vontade pura a priori. Ela é uma vontade que está sendo determinada pela lei moral aqui. Então, note que o Kant ele vai deixar, né, no mesmo patamar que a gente vai ter na crítica da razão prática a questão, né, aqui na crítica da razão pura. O ponto todo é que a razão, na crítica da razão pura, ela é a faculdade de fundamentar conhecimento, né? Aqui, a razão, ela além de ser essa faculdade de fundamentar conhecimento, ela é a faculdade de determinar a nossa vontade. Eu consigo, em outras palavras, né, determinar as minhas ações de uma forma racional. Eu tenho essa capacidade. Que, diga-se de passagem, essa foi toda a discussão do primeiro capítulo, tá? Se a gente consegue ou não determinar de forma racional as nossas ações. Então, essa foi todo o debate aqui. Perfeito? E aí, galera? Seguimos? Querem colocar mais alguma questão, mais alguma dúvida? E aí? Bem, então vamos seguir. Tem um ponto aqui que ele já começa, que é essa categoria, né, essas categorias da liberdade. Então veja, né? A da casualidade já virou a categoria da liberdade. Por quê? Porque sou eu me autocausando, sou eu me autodeterminando, certo? Ou melhor, essas categorias da liberdade, pois assim queremos designá-las em oposição àqueles conceitos teóricos enquanto categorias da natureza. Tem uma vantagem evidente sobre essas últimas, já que estas, sendo somente forma do pensamento, designam, mediante conceitos universais, apenas objetos em geral, indeterminados para cada intuição possível para nós, e que aquelas, ao contrário, referindo-se à determinação de um arbítrio livre, para o qual certamente não podem ser dada nenhuma intuição completamente correspondente, mas que possui como fundamento uma lei prática pura a priori, o que não ocorre com nenhum conceito do uso teórico de nossa faculdade de conhecer. Não tem como fundamento a forma da intuição, espaço e tempo, que não se encontra na própria razão, mas tem de ser buscada em outro lugar, a saber, na sensibilidade. Mas, ao invés disso, tem como fundamento, enquanto consciência prática elementares, a forma de uma vontade pura, enquanto dada na razão, e, portanto, na própria faculdade de pensar pelo que, pelo que ocorre, então, que, como em todos os preceitos da razão prática pura, trata-se apenas da determinação da vontade, e não das condições da natureza da faculdade prática para a execução de seu propósito. Os conceitos práticos a priori em relação ao princípio supremo da liberdade tornam-se, nesse momento, conhecimentos, e não precisam esperar por intuições para receber significado. E isso certamente ocorre porque eles mesmos, notavelmente, produzem a efetividade daquilo a que se referem, a intenção da vontade, o que não é de modo algum o que se passa com os conceitos teóricos. Agora, é preciso notar bem que essas categorias concernem
apenas a razão prática, em geral, e assim progridem em sua ordem daquelas ainda moralmente indeterminadas e sensivelmente condicionadas para aquelas sensivelmente incondicionadas, que são determinadas meramente pela lei moral. E aqui ele vai ter tábua das categorias, né, da liberdade em vista do conceito do bem e do mal. Cadê essa tábua? Aqui. E aí a gente tem da quantidade, da qualidade, da relação, da modalidade. Nossa. Da quantidade. Subjetivamente, segundo máximas, opiniões da vontade do indivíduo, né? Aí, objetivamente, segundo princípios, preceitos. E aí, princípios a priori da liberdade, tanto objetivos como subjetivos, são as leis. Isso daqui deixa bem claro, né? As nossas máximas, elas são subjetivas, né? A lei subjetiva. E os princípios a priori da liberdade são as leis objetivas, né? Tanto objetivos como subjetivos. E aqui a gente tem da qualidade, regras práticas do fazer, né? Regras práticas do fazer. Isso daqui seria o quê? Seria aquele tem preacetive, né? Aí, eu não sei se isso daqui seriam aqueles imperativos hipotéticos de prudência. Aí a gente tem regras práticas da omissão, proative, né? Regras práticas da exceção, expectative, ok? Na relação com a personalidade, com o estado da pessoa, reciprocamente de uma pessoa ao estado das outras, né? É bem interessante isso daqui. Dá até para pensar a saída do solipsismo kantiano, né? Com a personalidade, com o estado da pessoa, com a reciprocamente, né? Reciprocamente de uma pessoa ao estado das outras. Modalidade. O permitido e o não permitido, o dever e o contrário ao dever, dever perfeito e dever imperfeito. São as modalidades aqui do dever, né? O que pode fazer, o permitido e o não permitido, né? O dever e o contrário ao dever. Vamos lá, que tem, esses aqui são, esse parágrafo é bom. Bem, primeiro são categorias, né, da liberdade, já começa daí. Segundo ponto é que ele já faz uma analogia direta do que já está lá estabelecido na crítica da razão pura, tá, gente? Por quê? Porque ele está fazendo claramente uma analogia com o que está posto, né, da experiência, né, da estrutura da experiência que a gente vai ter lá na crítica da razão pura. Só que aquela experiência é uma experiência sensível. Aqui ele está pensando o quê? Eu tenho que falar de uma experiência moral. Então, quais são, por assim dizer, as condições de possibilidade para a gente pensar, né, uma experiência moral? O que é que a gente pensa a partir disso aqui? Né? Tem uma parte aqui que é bem interessante. Cadê? Que ele vai colocar aqui, ó. Começa aqui essa parte, né? Aqui, pois assim queremos designá-las em oposição àqueles conceitos teóricos enquanto categorias da natureza. Tem uma vantagem evidente sobre essas últimas, já que estas, sendo somente formas do pensamento, né, designam mediante conceitos universais apenas objetos em geral, indeterminados para cada intuição possível para nós, né? E que aquelas, ao contrário, referindo-se à determinação de um arbítrio livre, para o qual certamente não pode ser dada nenhuma intuição completamente correspondente, mas que possui como fundamento uma lei prática pura a priori, o que não ocorre com nenhum conceito do uso teórico de nossa faculdade de conhecer. Não tem como fundamento a forma da intuição em espaço e tempo, que não se encontra na própria razão, mas tem de ser buscada em outro lugar, a saber, na sensibilidade, mas ao invés disso tem como fundamento enquanto conceitos práticos elementares.
né? Ou seja, eu tenho aqui, né, a determinação de um arbítrio, referindo-se à determinação de um arbítrio livre, né? Aí você para mais uma vez, como é que algo que é determinado pode ser livre? Porque está se autodeterminando, tá? A resposta do Kant sempre vai ser por aí, né? Aqui, cadê, né? Pelo que ocorre, então, como todos os preceitos da razão prática pura, trata-se apenas da determinação da vontade e não das condições da natureza, das faculdades práticas, para a execução do seu propósito, né? Os conceitos práticos a priori em relação ao princípio supremo da liberdade tornam-se nesse momento conhecimentos e não precisam esperar por intuições para perceber significado, e isso certamente ocorre porque eles mesmos notavelmente produzem efetividade daquilo a que se referem, né? O que não é de modo algum o que se passa com os conceitos teóricos. E aqui ele traz uma distinção que eu acho que é elementar, né? Qual é a distinção? É exatamente referente a essa intenção da vontade. Pessoal, eu estou me fazendo entender, tá claro para vocês? Eu estou falando muito tempo aqui e eu não sei se estou me fazendo entender ou não. Como é que tá aí, Guilherme? Não estou Tá tranquilo, tá dando para entender bem, Tá de boa? tá? Entendeu? Deu para entender que a distinção que ele está traçando entre as categorias, né, da crítica da razão pura para a crítica da razão prática, e que ele está falando que na crítica da razão pura ele está lidando com a experiência possível. Então, essa experiência possível ela sempre vai se apresentar nesse formato, né? Enquanto, né, a experiência moral ela tem que se apresentar nesse formato aqui. Só lembrando que quando a gente fala de experiência moral, né, ou da moralidade, a gente não está falando, deixar aqui essa parte, a gente não está falando de nenhuma forma, certo? Que essa experiência se dá num mundo inteligível. Essa experiência, fundamentalmente, tem que se dar no mundo, certo? Fenomenológico ou mundo, né, sensível. Por quê? Porque, basicamente, a moralidade, né, ela está dentro do mundo da vida. Né? O fenômeno moral ele faz parte né, por assim dizer, do mundo da vida corrente, do mundo onde as pessoas se relacionam com as outras, certo? Então, é dado aí. E não no mundo onde estão os princípios da razão pura, onde estão os princípios da matemática, da lógica, né, onde está Deus, os anjos e etc., conceitualmente falando, certo? Se Deus e os anjos vierem existir, eles estariam nesse âmbito, no âmbito dessa teoria aí. Tá bem, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a colocar. Antoniel, queres falar alguma coisa? Então, né, só colocar aqui para vocês que a gente tem que pensar o seguinte: uma vez que a gente tem categorias, né, na crítica da razão pura, e essas categorias elas formatam a nossa experiência e fazem com que tudo que a gente tenha, por assim dizer, acesso, seja um acesso intermediado por elas, ou seja, né, porque eu não consigo traçar uma linha aqui, mas imagina uma linha, né, tá aqui o sujeito, do outro lado da experiência, e aqui nessa linha entre o sujeito e, né, o objeto que está sendo experimentado, né, tem um sujeito, o objeto aqui de um lado, nessa linha aqui entre eles vão ter as categorias formatando, né, o que está sendo, por assim dizer, experienciado. Então, toda experiência só tem
dentro desses padrões, dentro desses critérios, né? Dentro dessas categorias do entendimento. Do mesmo modo, Kant quer dizer que está aqui o sujeito, está aqui o agente, ele está pensando, né? Ele está agindo, ok? No mundo. Só que isso daqui se dá pelo mesmo formato dessas categorias, que agora são categorias do quê? Da liberdade, né? Elas são categorias, como Kant mesmo colocou aqui logo no início, né? São categorias da liberdade. E aí a gente tem que pensar, essa liberdade ela é limitada? Sem sombra de dúvidas. Até mesmo a experiência que a gente tem dela, né? E aí você pensa, nossa, como é que eu posso pensar uma liberdade limitada? É porque, de outra forma, não tem como a gente pensar a liberdade para o Kant, né? Eu só consigo pensar a liberdade dada nesses parâmetros. Porque se eu for pensar a liberdade como era colocada, por exemplo, os antigos e tudo mais, eu caio fazendo, nos antigos e os medievais, né? Eu acabo fazendo a metafísica tradicional. Toda aquela metafísica que está para além dos limites que foram estabelecidos pela razão. Em outras palavras, né, qual é o limite, né, para a razão conhecer? A experiência. Isso daqui, em outras palavras, é como a liberdade se apresenta à nossa experiência. Certo? Ah, Erison, mas se tiver, né, lá do mundo inteligível, né, o Deus com as cordinhas dele sobre a gente, nos fazendo de marionete, a gente não sabe. Do ponto de vista racional, isso não é uma questão nem que se a gente possa colocar, porque a gente não sabe nem sequer se existe Deus, né? Então, a gente vai dizer, em outras palavras, né, que a gente vai dizer que Deus é uma questão que está para além dos limites da razão. A gente não consegue provar que Deus existe, nem que ele não existe, tá? Diga-se de passagem. Né? É como se ele suspendesse o juízo. Né? Então, da mesma forma, ele vai suspender o juízo para provar absolutamente que a gente é livre. Mas o que ele pode dizer é que, olha, eu não posso demonstrar para vocês racionalmente que a gente é livre, mas eu posso, né, pensar a experiência que é dada para a gente de liberdade. E aí, se essa experiência em si coloca a gente como sendo sujeito livre ou não, é outra coisa, certo? Ontologicamente, essencialmente livres, é outra coisa, porque a gente não consegue, né, provar, demonstrar. Mas que a gente tem essa experiência, tem. E se a gente tem essa experiência de liberdade, é segundo essas categorias aqui. Só lembrando que, fundamentalmente, elas são modos da categoria de casualidade que Kant colocou já lá na crítica da razão pura, certo? Então, é por isso que eu consigo, por exemplo, pensar através de máximas. Eu tenho uma máxima que é o quê? Que é o princípio subjetivo da ação. Né? Ele coloca aqui, opiniões da vontade do indivíduo. Né? É um princípio subjetivo da ação. Ele já colocou isso lá na fundamentação da metafísica dos costumes, que a gente leu. Né? Aí, objetivamente, segundo princípios preceitos, né? E princípios a priori da liberdade, tanto objetivos como subjetivos, são as leis da moralidade. Né? Tem um livro do John Rawls, que é História da Filosofia Moral Moderna. Depois procure aí, História da Filosofia Moral Moderna. Nele, ele, né, faz a reconstrução de teorias morais de quatro grandes pensadores modernos. Hume, Leibniz, Kant e Hegel. E aí, quando ele vai falar, né, do Kant, ele vai dizer que essa lei moral, certo? A gente não tem acesso a ela direto também. A gente só vai ter acesso através dessas categorias. E por isso que essa lei moral ela vai se representar para nós, né, através de imperativos categóricos. Isso por quê? Porque a gente, né, é um ser racional, ok, mas a gente é finito, imbuído de necessidade e também tem essa parte sensível, né, por estar imbuído de necessidade e ser finito. Perfeito? Então, isso tudo é para a gente o quê? Para a gente entender a contextualização do que o Kant está colocando aqui, né, para essas categorias, né, da quantidade. Né? Quando a gente vai falar da qualidade,
a gente só tem que lembrar, né, daquelas questões que o Kant colocou lá, né? Que regras práticas do fazer, né? Ora, eu tenho diversos imperativos, tá? Na, eu não só tenho imperativo categórico. Imperativo categórico é um imperativo que ele, por essência, é moral e é o critério da moralidade. Mas eu tenho imperativos que são imperativos de prudência, certo? Que são imperativos, por exemplo, que dizem como o médico deve proceder para ter uma conduta ética dentro do seu ambiente profissional. São imperativos que dizem, né, como um advogado, um policial, né, sei lá, está me voltando à mente exemplos, certo? Mas como determinadas profissões devem proceder para ter um comportamento ético no interior, né, das suas funções, do seu ambiente profissional. Então, isso daqui deixa muito explícito que a gente tem outros imperativos que estão fora do âmbito da moralidade, que remonta àquela discussão que eu, né, toquei nela, pontuei nela em algum momento aqui, dizendo que nem todos os nossos atos são atos da moralidade. Mas é louco, né? Porque quando a gente olha para os nossos dias, a gente tem uma coisa chamada código de ética, que se aplica praticamente a todas as profissões, né? Se você pesquisar aí, vai ter código de ética, né? Código de ética do professor, código de ética do médico, código de ética disso, daquilo. Então vai ter código de ética de tudo, tá? Vamos lá. Aí, regras práticas da omissão. Isso aqui eu vou ter que ficar devendo a vocês. Não sei do que se coloca. E regras práticas das exceções, expectativa. Duas coisas que eu tenho que explicar para vocês no próximo encontro, certo? Da relação com a personalidade, né? Eu acho que aqui, né, deveria ser com a pessoa, não sei. Vou olhar em outra tradução, tá? Com o estado da pessoa, né? Ou é da personalidade mesmo, do temperamento da pessoa. E aqui é o estado, a condição dela, né? Aí, reciprocamente, de uma pessoa ao estado das outras, né? Tem que olhar essa tradução. E, por fim, a gente vai ter da modalidade, o permitido e o não permitido, o dever e o contrário ao dever. Isso aqui eu acho que é a coisa mais, talvez, mais clara dessas quatro, né, categorias que está sendo posta aqui da liberdade, que é da quantidade, ou melhor, da quantidade, da qualidade, da relação e da modalidade, né? Aí, o dever e o contrário do dever, o dever perfeito e deveres imperfeitos. Isso daqui lembra muito o que está lá já na crítica, né, na crítica não, na fundamentação da metafísica dos costumes. Perfeito. Gente, vocês querem colocar alguma coisa, querem dizer alguma coisa, podem ficar à vontade. Não entendi nada, Eris. Pode dizer também. Tem hora que nem eu entendo Kant. É natural. Tudo certo, Guilherme? De boa? Bem, então eu acho que só tem a agradecer, né? Agradecer a todo mundo que teve por aqui, o Ronald, o Guilherme, o Antoniel. Eu sei, é domingo de Páscoa, cara. Domingo de Páscoa eu fiz encontro, né? Vamos né? Mas agradeço demais, demais mesmo. A gente até chegou aqui a trocar umas ideias, né? Bastante interessante. E no próximo domingo a gente segue, dá uma retomada, dá uma releitura. Eu vou dar uma olhada aqui em outras traduções para explicar essa tábua das categorias da liberdade. Não é que é basicamente a gente pensar a nossa experiência da liberdade. Por quê? Porque a gente não vai ter acesso direto, mas o acesso vai ser intermediado, né, por por essas categorias. Então a gente não tem uma experiência direta da liberdade, a gente tem uma experiência limitada, por assim dizer. Não é que a liberdade tenha limites, é que a gente é que é limitado. Né? É louco, né? Porque ele está lidando diretamente, agora que eu percebi isso, ele está lidando diretamente com algo que é infinito para um sujeito que é finito. Né? É algo que a gente tem que parar para pensar também, raciocinar. Mas aí são cenas dos próximos episódios.
No mais, gente, boa semana, se cuidem, cheiro no coração e a gente se vê, tá? Até mais aí. Valeu, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora.